Apenas imagine, nos vastos espaços do cosmos existem planetas onde o Sol nasce 2 vezes por dia, e o céu brilha com tons que nem podemos imaginar. Nesses planetas, as montanhas superam o Everest, e os oceanos são mais profundos que a Fossa das Marianas. Mas o mais surpreendente é que eles são tão parecidos com a nossa Terra. Com a ajuda do telescópio mais poderoso, o James Webb, foram descobertos mundos inteiros novos, que antes só poderiam ser encontrados nas páginas de romances de ficção científica. Como eles foram descobertos, em que se assemelham à Terra e em que diferem de nós? E o mais importante, quando poderemos visitá-los? O olho mágico da humanidade. A história deste incrível aparelho espacial começou no final dos anos 80 do século passado, quando os cientistas estavam apenas se preparando para o lançamento do telescópio Hubble, mas já pensavam em seu sucessor. Em um seminário histórico no Instituto de Pesquisas Espaciais Goddard, em 1989, pela primeira vez, surgiu a ousada ideia de criar um telescópio completamente novo, com um espelho de mais de 10 pés de diâmetro. Naquela época, ninguém poderia imaginar que o caminho dessa ideia até um aparelho espacial real levaria mais de 3 décadas. Oficialmente, o projeto recebeu luz verde em 1996. Ele foi nomeado em homenagem a James Webb, um destacado administrador da NASA que desempenhou um papel crucial no programa Apollo. No site oficial da NASA, está escrito que, graças aos seus esforços, tivemos a primeira visão da paisagem dramática do espaço cósmico. Ele levou nosso país em suas primeiras jornadas de pesquisa, transformando nossa imaginação em realidade. As estimativas iniciais pareciam modestas. Um orçamento de 500 milhões de dólares e um lançamento planejado para 2007. No entanto, logo ficou claro que para realizar este projeto ambicioso seriam necessárias tecnologias que ainda não existiam. Em 2000, o custo do projeto já havia ultrapassado US$ 1 bilhão e os prazos estavam constantemente sendo adiados. As principais dificuldades surgiram na criação de 3 componentes-chave: um espelho segmentado único, um sistema de implantação incrivelmente complexo e sistemas de resfriamento de altíssima precisão. Os 18 segmentos hexagonais do espelho principal, feitos de berílio e revestidos com uma camada finíssima de ouro, exigiam precisão de processamento de joalheria. A tolerância permitida para a superfície era de no máximo 20 nanômetros. Se imaginarmos o espelho do tamanho do território dos Estados Unidos, tais irregularidades corresponderiam a colinas de apenas 1,5 polegadas de altura. Não menos impressionante foi o desenvolvimento de um escudo solar do tamanho de uma quadra de tênis. Esta construção de 5 camadas incluía 140 mecanismos de abertura, 70 articulações e 400 polias. Todos esses elementos precisavam funcionar perfeitamente. Na primeira tentativa, pois não havia possibilidade de reparo a 1,5 milhão de quilômetros da Terra. Em 2011, o custo do projeto atingiu 8,8 bilhões de dólares, o que gerou intensos debates no Congresso do Zewaila. Os críticos chamavam o telescópio de assassino da astronomia, alegando que seu orçamento consumia os recursos de outros programas científicos. A situação foi salva pela senadora Barbara Mikulski, que conseguiu defender o financiamento do projeto. O custo final foi de cerca de 10 bilhões de dólares. Isso é mais do que todas as grandes observatórios anteriores da NASA juntos. Em dezembro de 2021, após superar um quarto de século de desenvolvimento e testes, o telescópio finalmente foi lançado ao espaço a bordo do foguete Ariane 5. O mês seguinte foi o mais tenso na história do projeto. Os engenheiros da NASA chamaram esse período de 30 dias de terror. Durante esse tempo, o telescópio percorreu 900 mil milhas, desdobrando todas as suas sistemas de forma sequencial. Quando as primeiras imagens de teste confirmaram o funcionamento perfeito de todos os instrumentos, o centro de controle da missão ficou cheio de alegria. Era uma atmosfera de verdadeiro triunfo. Foi uma celebração absolutamente merecida, porque na tela de cada participante do projeto estavam as fotos pelas quais eles dedicaram décadas de trabalho árduo, sem qualquer garantia de sucesso que ainda assim aconteceu. A primeira descoberta. No início de janeiro de 2023, quando a Terra estava apenas começando um novo ciclo ao redor do Sol, a uma distância de 1,5 milhão de milhas, da nossa planeta ocorreu um evento que mudou para sempre nossa compreensão do universo e principalmente sobre nossa solidão. O telescópio James Webb capturou um leve cintilar de uma estrela na constelação de Octante, um pequeno escurecimento que se repetia com precisão matemática a cada 48 horas. Assim foi descoberto o primeiro planeta do tipo terrestre encontrado pelo mais novo observatório espacial. Os cientistas o chamaram, como sempre, de forma curta e clara, LHS 465b. A singularidade desta descoberta não estava apenas no próprio fato da descoberta, mas também na precisão impressionante com que o Webb pôde determinar os parâmetros do mundo distante. Os cientistas se depararam com um planeta com um diâmetro de 7.900 milhas, o que representa 99% do diâmetro da nossa Terra. Se esses 2 planetas estivessem próximos, há diferença de tamanhos.
Poderia ser comparada à diferença entre uma bola de basquete e uma bola de futebol. Tão próximas são em termos de tamanho. Mas, aí termina a semelhança, LHS 475b orbita em torno de uma anã vermelha, uma estrela cuja massa é apenas um quarto da massa do nosso Sol e cuja luminosidade é 100 vezes menor. Além disso, o planeta está-se a apenas 1 milhão de milhas de sua estrela. Para comparação, a Terra está a 93 milhões de milhas do Sol. Uma órbita tão próxima cria condições verdadeiramente infernais. Apesar da frieza da estrela, a superfície do planeta provavelmente está aquecida a 570 graus Fahrenheit, uma temperatura em que chumbo e estanho derretem. O maior interesse para os cientistas é a atmosfera do planeta. Usando seu espectrógrafo de infravermelho próximo, Webb realizou uma série de observações, tentando detectar vestígios da camada gasosa. Os primeiros dados foram intrigantes, mas ambíguos. É possível que o planeta tenha uma atmosfera densa de dióxido de carbono semelhante à de Vênus, mas 10 vezes mais densa. Outro cenário sugere a completa ausência de uma atmosfera significativa. Mas nesse caso, estaríamos diante de uma esfera rochosa sem vida, eternamente voltada de um lado para seu Sol. Esta descoberta foi feita a uma distância de 243 trilhões. Milhas da Terra têm um significado fundamental para a ciência. Isso não apenas confirmou as capacidades sem precedentes do telescópio Webb na busca por mundos semelhantes à Terra, mas também deu esperança de encontrar planetas com condições mais favoráveis. Na escala de nossa galáxia, cujo diâmetro é de cerca de 100 mil anos-luz, LHS 475b está literalmente ao nosso lado. É como encontrar uma pessoa na casa ao lado enquanto se explora uma metrópole inteira. E quem sabe, talvez essa descoberta seja o primeiro passo para responder à eterna pergunta: estamos sozinhos no universo? Afinal, se em uma distância tão pequena em termos cósmicos foi encontrado uma planeta gêmea da Terra, quantos mundos semelhantes podem estar escondidos nas profundezas da Via Láctea? Um novo sistema solar. Mas logo ficou claro que a descoberta anterior foi apenas um teste. Uma pena para o telescópio James Webb. Nas profundezas do espaço, a uma distância de 40 anos-luz da Terra, desenrola-se uma das sagas científicas mais fascinantes do nosso tempo. Ao redor do fraco anão vermelho TRAPPIST-1, uma estrela tão pequena que é apenas um pouco maior que Júpiter, orbita uma família inteira de 7 planetas, cada um dos quais é comparável em tamanho à nossa Terra natal. Este sistema surpreendente descoberto, em 2017, tornou-se o principal objeto de estudo do novo telescópio espacial James Webb, que estuda meticulosamente cada um desses mundos, tentando responder à pergunta fundamental: existe entre eles um planeta que se assemelha ao nosso não apenas em tamanho, mas também em condições? A primeira na fila para estudo foi o planeta TRAPPIST-1b, o mais próximo da estrela neste sistema. A escolha recaiu sobre ele não por acaso. Completando uma órbita ao redor de seu Sol, em apenas um dia e meio terrestre, ele oferece aos pesquisadores o maior número de oportunidades para observações. Embora as condições neste planeta estejam longe das terrestres e a superfície esteja aquecida a temperaturas superiores a 400 graus Fahrenheit, o que torna improvável a existência. De vida aqui na forma que conhecemos, seu estudo tornou-se um campo de treinamento inestimável para astrônomos. A metodologia de pesquisa lembra a mais alta pilotagem da análise científica. Quando o planeta passa em frente ao disco de sua estrela, um evento chamado trânsito, que ocorre aqui a cada 36 horas, os instrumentos supersensíveis de Webb captam as menores mudanças no espectro da luz que passa. Dessa forma, os cientistas podem determinar com precisão a composição da atmosfera. Se o TRAPPIST-1b tivesse uma atmosfera, as moléculas de gases deixariam impressões características. Depressões específicas em determinados comprimentos de onda. No entanto, os primeiros resultados foram inesperados. O espectro da luz estelar praticamente não mudou ao passar pelo planeta, como se não houvesse nenhuma camada gasosa no caminho. Este resultado, na verdade, tem um enorme significado científico. Ele exclui toda uma classe de possíveis composições atmosféricas, forçando os cientistas a revisarem seus modelos de formação planetária. É possível que o TRAPPIST-1b esteja completamente desprovido de atmosfera ou possua uma camada gasosa extremamente rarefeita de elementos pesados, que nem mesmo os instrumentos supersensíveis do Webb conseguiram detectar. Outra opção intrigante é a presença de uma fina atmosfera de gases vulcânicos que é constantemente reabastecida devido à atividade geológica. O sistema TRAPPIST-1 continua a atrair a atenção dos astrônomos devido à sua estrutura e características únicas. Entre os planetas que abrem amplos horizontes para a busca de mundos potencialmente habitáveis, 2 planetas do TRAPPIST-1 despertam o especial interesse. Localizadas na chamada Zona de Cachinhos Dourados,
Esta área, também conhecida como zona habitável, representa uma faixa estreita de distância da estrela, onde o equilíbrio de temperatura permite que a água permaneça em estado líquido. Fase, o que é um elemento-chave para o desenvolvimento da vida nas formas que nos são familiares. TRAPPIST-1000 completando uma órbita ao redor de sua estrela em 6 dias terrestres, e TRAPPIST-F, com um período de 9 dias, estão em uma posição ideal para manter temperaturas moderadas. Os dados calculados mostram que, apesar da proximidade com sua estrela, esses planetas podem ter uma atmosfera capaz de regular o regime térmico e prevenir variações extremas entre os lados diurno e noturno. Se a pressão atmosférica nesses planetas for suficiente e a composição incluir gases de efeito estufa em concentração ideal, as condições na superfície podem ser favoráveis à existência de corpos d'água. No entanto, a questão-chave permanece se realmente há água líquida nesses planetas. Os métodos de pesquisa atuais ainda não permitem confirmar diretamente sua presença, mas observações espectroscópicas das atmosferas dos planetas no futuro podem responder a essa questão. Se os cientistas conseguirem detectar traços de vapor d'água, ozônio ou outros biomarcadores, isso será um argumento forte a favor da habitabilidade potencial. A atividade geológica dos planetas desempenha um papel importante. Se o interior deles permanecer suficientemente dinâmico, isso pode sustentar processos tectônicos que contribuem para a estabilização do clima e o ciclo de substâncias necessárias para a vida. No entanto, modelos teóricos mostram que, mesmo nesses casos, as correntes atmosféricas podem distribuir o calor de forma bastante eficaz, formando zonas de transição estreitas entre o dia eterno e a noite eterna, onde as condições de temperatura podem ser mais estáveis. O financiamento apenas para esta pesquisa é de impressionantes 85 milhões de dólares anualmente, mas o retorno potencial desses investimentos é incomensuravelmente maior. A descoberta mesmo das formas de vida mais simples seria a maior descoberta científica na história da humanidade, comparável. Apenas a descoberta do novo mundo ou a decodificação da estrutura do DNA. Já agora, essas pesquisas estão mudando radicalmente nosso entendimento dos sistemas planetários e das condições para a vida no universo. E embora o primeiro planeta estudado do sistema, TRAPPIST-1b, tenha se revelado um mundo quente e sem vida, suas 6 irmãs continuam a guardar seus segredos, que o telescópio James Webb está metodicamente revelando, passo a passo, aproximando-nos da resposta a uma das questões mais fundamentais. Esta odisseia científica é especialmente impressionante se lembrarmos que há apenas algumas décadas não conhecíamos nenhum planeta além do Sistema Solar. Hoje, não só descobrimos milhares de exoplanetas, mas também temos a capacidade de estudar detalhadamente suas atmosferas e as condições em suas superfícies. O sistema TRAPPIST-1, com seus 7 mundos semelhantes à Terra, tornou-se uma espécie de laboratório cósmico, onde nossas teorias sobre a formação de planetas e o surgimento da vida são testadas. O que é isso, afinal? Esforços persistentes para encontrar outra vida, ou uma corrida contra o desconhecido que a humanidade aprendeu a vencer. É distante e próximo ao mesmo tempo. Sem dúvida, aprendemos a explorar e analisar os corpos celestes mais distantes, apesar da enorme distância. Mas, se pensarmos seriamente sobre isso, o que esses espaços realmente representam? Quão superáveis eles são e quão próximos eles estão? 40 anos-luz é uma distância que, ao mesmo tempo, fascina e traz sobriedade. Na escala da Via Láctea, cujo diâmetro é de cerca de 100 mil anos-luz, o sistema TRAPPIST-1 parece ser nosso vizinho mais próximo. Se imaginarmos a galáxia do tamanho de um campo de futebol, até essa anã vermelha seriam apenas alguns passos. Mas nas medidas terrestres habituais, essa distância se transforma em vertiginosos 240 trilhões milhas. Uma viagem para a qual a humanidade precisaria realizar uma verdadeira revolução tecnológica. As espaçonaves modernas tornam essa tarefa, por enquanto, impossível. Tomemos o Voyager 1, o objeto mais rápido criado pelo homem, viajando pelo espaço interestelar a uma velocidade de 38 mil milhas por hora. Mesmo a essa velocidade incrível, levaria cerca de 740 mil anos para cobrir a distância até TRAPPIST-1. Isso é 25 vezes mais do que o tempo decorrido desde o surgimento das primeiras pinturas rupestres nas cavernas de Lascaux. Mas cientistas e engenheiros de todo o mundo já estão trabalhando em tecnologias que poderiam reduzir essa viagem para a duração de uma vida humana. O projeto Breakthrough Starshot parece ser o mais realista até hoje. Uma iniciativa ambiciosa com um custo de 100 milhões de dólares. Sua concepção envolve a criação de uma frota de sondas microscópicas, pisando apenas alguns gramas e equipadas com velas leves ultrafinas. Poderosos conjuntos de lasers na Terra poderiam acelerar essas pequenas naves a 20% da velocidade da luz, cerca de 134 milhões de milhas por hora. A essa velocidade, a viagem até TRAPPIST-1 levaria cerca de 200 anos,
E embora os próprios criadores das sondas não vejam os resultados de seu trabalho, seus bisnetos poderiam receber as primeiras fotografias de outro sistema planetário, mas são apenas fotografias, não um voo tripulado, apenas imagens ao custo de 200 anos. Planos mais ambiciosos incluem motores de impulso termonuclear, onde uma série de explosões termonucleares controladas acelera a nave até 20% da velocidade da luz. Uma missão assim exigiria trilhões de dólares de uma cooperação em nível internacional e, em teoria, poderia entregar uma estação automática em 350 anos. Para missões tripuladas, os cientistas estão desenvolvendo conceitos ainda mais ousados. Projeto Ícaro, reunindo as melhores mentes de engenharia de todo o mundo, estuda a possibilidade de criar motores termonucleares capazes de acelerar uma nave espacial até 10% da velocidade da luz. Essas naves, em tamanho comparáveis aos porta-aviões modernos, se tornariam verdadeiras arcas de gerações. Ecossistemas autossuficientes onde dezenas de gerações de viajantes espaciais se sucederiam antes que seus descendentes alcançassem o destino. O custo de tal projeto é estimado em centenas de bilhões de dólares, claro, comparável ao orçamento anual de um pequeno país, mas bastante realista para uma cooperação internacional no futuro. Em comparação com essas distâncias, Marte, localizado em média a 140 milhões de milhas da Terra, que é 18 milhões de vezes mais próximo do que TRAPPIST-1, parece um objetivo mais alcançável. No entanto, mesmo essa distância continua sendo um desafio colossal. Um voo moderno para Marte leva cerca de 9 meses só de ida e custa a partir de 100 bilhões de dólares. Os principais obstáculos são a radiação dos cinturões de Van Allen e a necessidade de usar 850 toneladas de combustível para o retorno da missão. Isso é 30 vezes mais do que o necessário para todo o programa lunar. Para comparação, se a viagem para TRAPPIST-1 é como tentar atravessar o Oceano Pacífico em uma prancha. Para o surf, então, o voo para Marte se assemelha a remar através do Canal da Mancha. É difícil, mas fundamentalmente possível com as tecnologias atuais. Paradoxalmente, é justamente o estudo de TRAPPIST-1 que ajuda a resolver os desafios marcianos. Os espectrógrafos desenvolvidos para o EELT agora procuram água nos cânions marcianos, e os sistemas de suporte à vida para naves hipotéticas de gerações estão sendo testados em estações na Antártica. É interessante que, mesmo que a humanidade nunca esteja destinada a alcançar TRAPPIST-1 fisicamente, o próprio estudo já está mudando nossa compreensão do universo. Quando analisamos a composição da atmosfera desses mundos distantes ou medimos sua temperatura, estamos de fato compondo um guia para as futuras gerações de exploradores. Talvez, daqui a alguns séculos, os alunos do ensino fundamental memorizem os nomes dos planetas de TRAPPIST-1, assim como hoje aprendem os continentes da Terra. Esses mundos, tão distantes e ao mesmo tempo surpreendentemente familiares, lançam um desafio único à humanidade. Por um lado, tecnológico, como superar 40 anos-luz quando até mesmo a viagem a Marte continua sendo uma tarefa extremamente complexa. Por outro lado, filosófico, o que significa para nós a potencial descoberta de vida em outra estrela. Mas já hoje, olhando para os dados do James Webb, podemos nos sentir parte de algo grandioso. E mesmo que se descubra que não há vida no sistema TRAPPIST-1, a própria existência dele prova que há um número incontável de planetas semelhantes à Terra na galáxia. Um dia, nossos antepassados olhavam para o oceano sonhando com o que estava além do horizonte. Hoje, olhamos para o cintilar de uma anã vermelha a 40 anos-luz de nós e sonhamos com novos mundos. A diferença está apenas na escala, mas a essência da natureza humana permanece inalterada. Sempre somos atraídos pelo que está além do alcançável.